Jesus, amém, irmão? Amém. Aleluia, 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 aleluia. Veio, irmão, veio. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória. Bom, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amados, abra o Santo Livro do Evangelho Eterno de Mateus, capítulo 4, versículo 8 a 11. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mateus 4, versículo 8. Aleluia, aleluia. Amém, irmão. Todos amém? Amém. Diz assim o Santo Livro, Evangelho Eterno de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 4, versículo 8 a 11. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Basicamente, na medida do possível, eu vou ver se eu dou continuidade à mensagem que eu preguei domingo passado. Uma mensagem que mostra a queda de Satanás e a origem do mesmo. E dentro da queda de Satanás, Deus, no seu coração e na sua soberania, Ele tem por criar um ser totalmente diferente daquilo que Ele já tinha criado. E a Escritura nos revela, no livro de Gênesis, o livro da iniciação da criação, que tudo que Deus criou era bom. Mas quando Ele cria o homem, diz que é muito bom. Não é só bom, mas é muito bom aquilo que Deus criou, que é o ser humano. E Satanás, eu dei aqui uma ilustração, que Satanás, vendo Deus criar o ser humano, pegando da lama, do barro, e vendo ali de alguma maneira o Senhor sujando as suas mãos com o barro e modelando aquele boneco ali, Satanás olha para os anjos que caíram e falaram, o que ele está criando? Veja só, ele está abatido, está depressivo, está se sentindo sozinho, só. O que será que ele está fazendo? O que será que sairá daí, dessa lama, desse barro, desse monte de terra sujo? O que sairá daí? E Deus olha para Satanás e fala, espere e verá. E o Senhor sopra no coração, no pulmão, na narina do homem, o seu espírito, e o homem passa a ser alma vivente. E nós vimos no livro de Ezequiel, que na criação de Satanás havia nele tambores e pífaros. E o tambor, nas Escrituras Sagradas, nos mostra que Deus também colocou em nós esse tambor, que é o nosso coração, que invariavelmente, dormindo ou acordado, ele está batendo, andando ou parado, ele está batendo, comendo ou não comendo, ele está batendo, na água ou fora da água, ele está batendo. Nosso coração ali mostra a ação do poder de Deus em cada um de nós. E nós entendemos que o pífaro é um instrumento que entra o ar e sai o som. E o Salmo 150 vai falar que tudo quanto tem fôlego, louve ao nome do Senhor, o seu Deus. Então isso nos revela que Deus nos criou para adorar, como nós adoramos aqui em forma de cântico, de louvor, de adoração. Então esse foi o intento do Senhor, que nós o adorássemos, que a gente venha bendizer, enaltecer, engrandecer o nome do Senhor, não só com cântico, mas com a nossa existência. Porque em Adão não havia igreja, não havia grupo de louvor, não havia instrumentos, não havia hino. O que havia? Adão era a expressão da adoração a Deus. Então nós somos a expressão da adoração ao nome santo do Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ezequiel 28:14 diz, tu que eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti,
Ou seja, até o dia em que Satanás fora criado, encheu-se o seu coração de iniquidade, de soberba, de altivez. Mas diz que Satanás foi criado e ele andava sobre as pedras afogueadas. Diz que ele era um querubim protetor, ungido da guarda. Diz que Satanás estava próximo da presença de Deus. Por isso que diz que ele andava no meio das pedras afogueadas. E ele foi expulso da gloriosa presença. Ele saiu do lugar de prazer, que era o jardim do Éden. Então nós temos que entender que esse Senhor Criador, ele foi feito, ele nos fez para nós adorarmos o seu santo nome. Isso é maravilhoso. Até os principados e potestades, coisas visíveis e invisíveis, foram criadas por ele. Tudo foi criado por ele. Colossenses 1:16 e 17 vai falar: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Está falando da pessoa bendita de Jesus. Está falando que através e por meio de Jesus todas as coisas foram criadas, amados. E inclusive nós, que fomos feitos para adorar. Lá no princípio estava o Senhor criando os céus e a terra. Evangelho de João 1, versículo 1 em diante diz: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Satanás, vendo que ele perdeu a sua posição, Satanás vendo que perdeu o seu lugar, Satanás vendo que perdeu a sua instrumentalidade, Satanás vendo que perdeu o seu posto, Satanás percebendo que já não andava mais em pedras afogueadas, Satanás percebendo que já não estava mais próximo da presença, Satanás percebendo que não era ele, que era ali o sinete de perfeição e que levava as outras criações à adoração. E ele viu na criação humana ali o oferidor da adoração. Por isso que ele tentou a Eva e a Adão, e diz que eles foram expulsos do jardim, e Deus colocou um querubim para guardar a entrada, mas Jesus Cristo veio lá na frente e falou: agora eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Significa que Jesus abriu novamente o acesso, a gente entrar no Santo dos Santos, a gente andar próximo de pedras afogueadas, para que o nosso coração e o nosso pulmão e a nossa boca louve e adore o nome santo do Senhor. Por isso a ira de Satanás, por isso a ira do diabo, de ver que eu e você agora podemos, com a nossa limitação, adorar, de sabermos que com toda a nossa fragilidade poder engrandecer, de saber com toda a nossa dificuldade glorificar o nome do Senhor. Essa semana ali no Salmo eu vi um Salmo que fala assim: o justo pode cair 1, 2, 3, 4, 5, mas na 7ª o Senhor o colocará de pé. Aleluia. Isso fala da extensão da misericórdia e do perdão de Deus. E Satanás já não tem isso. Satanás já não tem mais perdão. Ele já não tem mais acesso à salvação. E a partir do momento que o Espírito de Deus te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e você falar como filho pródigo: Pai, eu pequei, eu voltarei para a minha casa, eu voltarei para a casa do meu pai. O Senhor estará de braços abertos a te receber, a te amar, a te vestir, colocar sandália no teu pé e fazer uma bendita festa, porque a festa no céu, quando o pecador se arrepende, amado. A festa. E Satanás fica irado com isso. Ezequiel mostrou isso. Ezequiel 28:16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Então o que Satanás ele arquitetou? Agora Satanás ele programou a forma como ele poderia fazer
aquilo que Deus criou agora para adorá-lo, cair, pecar, negar o nome do Senhor. Ele quer fazer com que os filhos de Deus negociem o ministério da adoração. Então ele faz da adoração um comércio. E o coração dele se enche de violência, de fúria, de ódio, de rancor. E ele quer fazer com que eu e você venhamos a negociar a nossa adoração ao Senhor. E isso é triste porque alguns têm negociado a adoração a Deus. Infelizmente, muitos têm se submetido aos intentos e à sedução de Satanás para negociar a adoração ao Senhor. Ainda que não percebendo que ele vem com fúria, ainda que não percebendo que ele vem com violência, ainda não percebendo que ele vem com ira. Apocalipse 12:12 diz que ai dos que habitam na terra e do mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então ele fala, ai dos que habitam na terra e no mar, ai daqueles que estão desguarnecidos, ai daqueles que não estão à sombra do Onipotente, ai daqueles que não estão glorificando o verdadeiro Deus, ai daqueles que não estão protegidos nas asas do Altíssimo, ai desses que não estão dando a glória ao Senhor que lhe é devida. Por quê? Porque Satanás desceu com ira, com fúria. Um versículo muito curto, Efésios 4:27. Não deis lugar a quem? A quem? Ao diabo. Mas só que a hermenêutica nos ensina alguma coisa. Para nós entendermos o que esse versículo pequeno quer dizer, nós temos que ler versículos anteriores e posteriores. O versículo anterior vai falar, irai-vos e não pequeis. O que Satanás fez? Ficou com ira. E ele ficou com ira aí, pecou. E vem Jesus e fala para a gente, pode até se irar, mas não peque. Você pode até estremecer-se de ira, mas não dê lugar à mesma. Você pode até ficar indignado, mas não manifeste a sua indignação. Porque se você manifestar, você peca. Ele diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Com isso, não deixe lugar ao diabo. Ele está falando, o que tem para resolver, resolve logo. Se você tem que se arrepender hoje, se arrependa logo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque Satanás vem com fúria. Você não sabe se amanhã você vai acordar. Por isso esse é o momento e a hora de você falar, Pai, eu estou aqui e eu vim para te adorar, para te engrandecer, para enaltecer o teu santo nome. Eu vim para quebrar as alianças que eu fiz com Satanás na minha ignorância, mas hoje o teu Espírito me revelou que eu nasci para te adorar, Senhor. Eu estou aqui. Eu não vou negociar a adoração. O versículo de Efésios continua, ele fala, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Mas Satanás, ele quer fazer um comércio, ele quer fazer uma negociata. Lembra quando Jó ficou firme no seu propósito? Satanás foi tirando tudo, foi tirando a saúde, foi tirando o emprego, foi tirando o recurso, foi tirando os funcionários, tirando a empresa, foi tirando tudo, tirou os filhos, quase que removeu o casamento. A esposa de Jó falou, Jó, você ainda retém a integridade, você ainda fica firme adorando esse Deus. E Jó lá no meio da sua luta, ele brada para aquela mulher cheio do Espírito Santo, ele fala, mulher, nós saímos do ventre da nossa mãe, eu retornarei para lá. Recebemos o mal do Senhor, também não podemos receber o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Jó está falando, independente das coisas que eu tenha, eu vou continuar adorando. Independente das coisas que eu perdi, eu vou continuar adorando. Independente da minha enfermidade, eu vou continuar adorando. Independente se eu tenho ou não tenho, eu vou continuar adorando. Se eu perdi meu carro, eu vou adorar. Se eu perdi a empresa, eu vou adorar. Perdi filho, eu vou adorar. Perdi casamento, eu vou adorar. Perdi amigos, eu vou adorar. Perdi o meu status sociais, eu vou adorar. Por quê, Jó? Eu nasci para adorar. Eu nasci para adorar. Foi para isso que eu nasci. Aí Jó 2,7 vai falar, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta da cabeça ao alto, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Então ele falou, eu vou ferir para ver se ele para de adorar. E Jó não parava de adorar.
É como Sadraque, Mesaque e Abednego que foram lançados na fornalha ardente, mas estava me falando. E ainda assim aqueles homens não pararam de adorar. Eles falaram para Nabucodonosor: Nabucodonosor, não perca o teu tempo tocando os instrumentos, para que o nosso corpo, ao som desses instrumentos e tambores, e que a gente entre na frequência musical, nós não adoraremos os seus demônios. Então não vão adorar? Não. Ainda que o nosso Deus nos lance lá e não nos livre, nós não vamos se curvar. A Bíblia diz que aqueles que jogaram eles na fornalha morreram primeiro, mas aqueles que tiveram firme o seu propósito, ainda que na chama, estavam andando lá, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. E Nabucodonosor, do seu trono, olha assim: nós não colocamos 3 lá? Sim, ó rei, mas eu vejo 4, e o 4 é semelhança ao filho dos deuses. Era o próprio Senhor lá no meio deles, porque a Bíblia diz: onde estiver 2 ou mais no meu nome, ali eu estarei presente, porque eu habito no meio dos louvores do meu povo Israel. Aleluia. Eles não negaram o nome do Senhor. O fogo não teve força contra a vida deles. Satanás não teve domínio, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Como matar o espírito? Pode ferir a carne, pode colocar doença, pode ferir o corpo, pode tirar dinheiro, pode tirar tudo, mas não tem como remover um coração adorador, a presença do Pai. Pode colocar no cárcere, o louvor tem o poder de derrubar todas as cadeias, irmão. Tem poder. Zacarias 3:1 diz: e mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Ou seja, o sumo sacerdote estava na presença do Senhor, buscando a face do Senhor, e Satanás percebeu, foi lá para se opor, para ser contra, porque ele não quer alguém que adore o Pai em espírito e em verdade. Ele não quer. Tu acha que foi fácil você chegar aqui? Foi uma luta cósmica para você chegar até aqui. Foi uma luta cósmica para você botar roupa. Foi uma luta cósmica, transcendental, para você trazer a Bíblia, para você falar: Senhor, eu vou para a tua casa te adorar. Senhor, eu quero ir para te ouvir falar. Senhor, eu quero ir para que teu Espírito ministre no meu coração. Você não sabe o quão difícil foi para você se locomover para chegar até aqui. Satanás não queria que você entendesse que você nasceu para adorar o nome bendito do Senhor. Não queria. Como ele fez com o sacerdote Josué, ele ficou à mão direita para se opor, para ser contra. Por isso que Tiago nos orienta, ele fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. E ele vai falar mais: chegai-vos a Deus e ele se achegará. E ele se achegará. Ele fala: limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo. A versão da King James fala: vocês que têm a mente dividida, vocês que não sabem se adora a Deus, se adora o diabo, você que não pensa se fica na igreja, se fica no mundo, você que pensa se serve a Anitta ou serve aos salmos e os louvores, você que pensa se fica na presença de Deus ou na presença do diabo, ele está falando: ei, abandona isso, se achegue a Deus e ele se achegará a vós. Não tenha dubiedade, seja como Elias. Se é Deus, serviu; se é Baal, serviu. Decida a quem você quer servir. Pedro nos dá outro conselho. Pedro fala: sede sóbrio, vigiai. Pare com essa embriaguez espiritual, fique vigilante. Por quê, Pedro? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem que o diabo vai tragar? Aquele que não adora o Senhor, aquele que está adorando a criatura e não o Criador. Quem que o diabo vai tragar? Aquele que está embriagado com os deleites desse mundo. Quem que o diabo vai tragar? Aquele que não está vigiando em oração, que Jesus falou. Jesus falou assim: olha só, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Então nós temos que adorar o Senhor no nosso espírito, vigiando. Versículo 9 de Pedro fala: ao qual resistir firme na fé. Ou seja, é uma luta. Nós temos que resistir firme na fé.
Nós temos que ser valentes no Evangelho. Temos que ser valentes naquilo que entra no nosso ouvido. 1 Timóteo 4 diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e ao quê? Doutrina de? Darão ouvido a espíritos enganadores. Ou seja, deixarão de ouvir o Senhor e começarão a ouvir aos espíritos enganadores. A Bíblia diz que a fé vem por onde? Pelo ouvir. Então, quando alguém deixa de ouvir o Evangelho, a palavra, quando alguém deixa de ler as Escrituras, quando alguém deixa a vida congregacional, querendo ou não, você ouvirá o diabo. Querendo ou não, Satanás falará no seu coração. Querendo ou não, Satanás entrará na sua casa. Querendo ou não, Satanás entrará na sua vida. Querendo ou não, Satanás entrará na sua saúde. Querendo ou não, Satanás entrará no seu matrimônio. Querendo ou não, sem você falar, não quero o diabo, ele entrará. Porque Satanás é um ser legalista. Ele precisa de uma fagulha de legalidade para ele entrar. Então, a mínima fagulha que qualquer ser humano der, ele entra. Ele entra. E quando ele entra, ele não entra para brincar. Quando ele entra, ele não entra para ficar brincando de ciranda, cirandinha. Não. Ele entra para destruir. Ele entra para arrebentar. Jesus falou para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu a tua alma para cirandar como trigo. E eu roguei ao Pai para que a tua fé, olha, para que a tua fé não desfaleça. Mas tu, quando te converteres, vá e avisa teu irmão. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, eu intercedi por você. Eu lutei com Satanás por você. Eu interli ao Senhor por você. Satanás é cirandar para que você caísse na fé, abandonasse o Evangelho, abandonasse a cruz, abandonasse a santa palavra, abandonasse o santo culto. Eu roguei ao Pai porque Satanás queria que você arrefecesse na fé. Pedro, fica firme, Pedro. Ele está buscando quem possa tragar. A Jaqueline me mandou. Cadê a Jaqueline? Quando estou aqui, está na sala? Está na sala? Ela me mandou um vídeo. E eu deixei para ver esse vídeo hoje, para ver se estava de acordo com aquilo que eu preguei semana passada e com aquilo que eu iria pregar hoje, com aquilo que eu conversei um pouquinho com o Diácono Jorge. E foi muito de acordo com aquilo que eu preguei sobre a célula rítmica da música, sobre a frequência musical, sobre a trirrepartição que a música se envolve. E o vídeo que a Jaqueline me mostrou falava sobre isso. Que, em especial, o funk, ele tem uma frequência rítmica, que ela é oriunda do candomblé e da umbanda, trazida da África. E é por isso que os cultos na África, todos eles têm o quê? Tambor, atabaques. E eles vão batendo e batendo e batendo, talvez horas batendo, até que a frequência dos tambores entre numa frequência linear, para que os espíritos malignos entrem nas pessoas naquele momento. E aí, a inspiração que brota, lá de Ezequiel capítulo 8, 28, que Satanás ele caiu com a sua sabedoria, soberba e altivez, mas ele fez da música comércio, negócio. E ele começou a inspirar, que tem a parte da música, que é a melodia, que é a parte que toca o espírito, que é a melodia. E ele começou a dar inspiração aos músicos para trazer essa frequência rítmica, que quando ela é tocada por vários momentos na frequência linear, abre um portal espiritual para que os demônios venham e habitem. Espírito não pode habitar em espírito. Espírito habita em corpos. Então, quando aquelas batidas, que é conhecida vulgarmente como tamborzão, quem aqui foi banqueiro? Quem foi, amado? Você não é não, você foi lavado e liberto no sangue de Jesus. Todo mundo com vergonha. Nunca fui banqueirinho não, pastor. Nunca fui banqueirinho não. Então, quando entrou essa onda do funk, do tamborzão, a partir do ano 2000, por isso, olha a inspiração do diabo, de uma grande equipe de som,
conhecida como furacão, ou seja, Satanás já pré-anunciando que ele iria varrer a nação brasileira através do ritmo do tamborzão, em que abriria um portal espiritual, que quando os espíritos viessem, destruiriam a geração, e destruiu. E destruiu. Quando você olha os bailes, você vai vendo as mulheres fazendo movimentos que quase são atos sexuais. Os homens fazendo movimentos como são atos sexuais. Os homens entrando em fúria, em briga, em contenda, como se fosse ali um culto. E eles vão fazendo aquilo, parece que estão fora de si, em transe, porque eles estão possessos por demônios, amado, e não sabem, e não percebem. Aí onde começou também a juventude, meninos de 15, começando a engravidar, 15, 12, 13 anos engravidando, meninos de 15, 16, 17 anos sendo pai, meninos de 15, 16 anos cometendo homicídios, meninos de 13, 14 anos cometendo assaltos, porque a inspiração dos funks começou a entrar na alma dessas pessoas, e essas pessoas se perderam. Por isso que eu digo, sem você querer ou não, se você não estiver na presença do Senhor, você estará na presença do diabo. Você pode falar o que quiser para mim, mas se você não estiver na presença de Deus, na presença do diabo, certamente você estará. E quando ele percebeu que o príncipe da paz iria fechar novamente esse portal e abrir acesso novamente à gloriosa presença, ele tentou seduzir a Cristo, tentou seduzir o Senhor de inúmeras maneiras, tentando o Senhor para que o Senhor transformasse as pedras em pães. Mas como ele viu que o Senhor estava firme, como ele viu que o Senhor estava ali jejuando firme, ele falou: eu vou lá no ego, eu vou lá naquilo que todos os homens buscam, eu vou lá naquilo que todos os homens esperam e querem. E o texto que nós lemos base diz: novamente. Novamente. Ou seja, Satanás, enquanto o arrebatamento não acontece, ele não vai desistir, ele não vai parar. Ele não desistiu de tentar o Senhor. Que dirá cada um de nós? Que dirá cada um de nós? Deixa eu falar um negócio para você. Satanás não respeita idade. Satanás não respeita status social. Satanás não respeita conta bancária. Satanás não respeita etnia. Satanás não quer saber de nada e nem de ninguém. Ele quer entrar e quer destruir. Novamente, o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Cristo foi conduzido, transportado, debaixo da permissão do Espírito, por Satanás, ao monte muito alto, para que ele visse todas as glórias e todos os reinos, toda a riqueza, todo o glamour, todo o poder, toda a fama, todo o sucesso. E ele falou para Cristo: tudo isso eu te dou, é só fazer uma coisa, é só se prostrar e me adorar. Eu te dou porque a mim me foi concedido. Eu te dou porque os homens me deram esse governo, esse poder. Então me é de direito. A palavra fala que o mundo jaz no maligno. E ele falou: Jesus, eu te dou. É só você deixar de adorar o teu Pai e me adorar. É simplesmente isso. Eu te dou fama, eu te dou sucesso, eu te dou glamour, eu te dou tudo, riqueza. Você vai ser famoso, você vai ser bem-quisto. Se você permanecer assim, eles te matarão, eles te humilharão, eles virarão as costas para você, Jesus. Mas eu vou te dar tudo o que você quiser. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar comida boa, fama, luxo. Eu vou te dar tudo o que você quiser na face da terra. É só se prostrar e me adorar. É só isso. É só parar de chamar ele de Pai. E me chama de Senhor. Me chama de seu Senhor. É só se curvar diante de mim. Eu te dou a glória desses reinos. Você já viu como uma pessoa atinge a fama? Geralmente era conhecida como estrela.
Satanás, em alguns textos, em especial Ezequiel 28, Isaías, se não me engano, 12, ou Isaías 14, fala que ele é estrela da manhã, da alva. E as pessoas, quando atingem a fama, elas são conhecidas como estrela, popstar. Ela recebe glamour, riqueza, proteção, fama, tem tudo. É estalar o dedo, as coisas acontecem. É pedir e a coisa vem. Eu quero 5 mulheres, elas virão. Eu quero 6 homens, eles virão. Eu quero riqueza e fama, acontecerá. Eu quero matar cicrano, acontecerá. Porque Satanás entregou. E ele tentou a Cristo com isso. Ele tentou, eu te dou, é só se curvar. A maioria dos famosos cantores, atores, atrizes, globais, mundiais, a maioria deles fizeram um pacto com demônios, amado. A maioria deles, repito, consciente ou inconsciente, fizeram para obter fama, para obter sucesso, para obter reconhecimento. Veja o que aconteceu com a rede social, irmão. Uma banalização, uma vulgaridade. As pessoas expondo o seu corpo, fazendo dancinhas sensuais e medíocres, expondo a nudez. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é prostituição, mano. O nome disso é prostituição. Que as pessoas estão vendendo seus corpos na rede social. E quem vende o corpo é prostituta ou prostituto. E a Bíblia diz que os prostitutas, as adúlteras e os adúlteros não herdarão o reino de Deus, amado. As pessoas estão lá, em TikTok, e desenrola, e bate, desce de ladinho, vai embora, por aí. Porque deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Olha o que acontece quando alguém deixa a presença do Senhor. Mateus 12, 43 em diante. Quando o espírito imundo tem saído do homem, saiu. O demônio saiu do corpo daquela pessoa. Jesus expulsou, o mais valente tirou os demônios da vida daquela pessoa. Ele anda por lugares áridos, ou seja, seco, desérticos, lugares de aridez que não há vida. Ele diz, buscando repouso, ou seja, ele sai do corpo humano, ele anda por lugares desérticos, áridos, que não há vida. Aonde que é a vida? No ser humano. Ele vai buscando. Lembra quando o Senhor pergunta lá em Jó, de onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Ele está lá andando, buscando a morada, buscando repouso. Ou seja, Satanás só tem descanso no corpo de um ser humano. Satanás só tem descanso em destruir vidas. Satanás só tem descanso em destruir casamentos. Satanás só tem descanso colocando enfermidades e luta. Só assim que ele fica calmo. Só assim que ele para. Só assim que ele fica tranquilo. Aí a Bíblia diz, e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. Olha a reflexão do diabo. A pessoa sai da igreja e não pensa nisso. O diabo sai de um ser humano e pensa, vou voltar para o corpo dele. A pessoa sai da igreja e fala, vou voltar para a presença do Senhor, eu vou abandonar o pecado, eu vou abandonar a mentira, eu vou abandonar o adultério, a fornicação, a masturbação, eu vou abandonar tudo isso, eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas Satanás fala, saí de Ricardo, vou voltar para lá, mas está repreendido em nome de Jesus Cristo. Mas está repreendido. E ele fala, voltarei. Olha só o pertencimento, o sentimento de posse que Satanás tem do ser humano. Voltarei para a minha casa. Voltarei para a minha casa. Voltarei para a minha posse. Voltarei para aquilo que eu comprei. A mim pertence. Eu vou voltar para lá. Aí a Bíblia diz, e voltando, a acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração má. Palavras de Jesus nosso Senhor. Satanás, quando ele volta, ele mete a mão na maçaneta e não há impedimento algum, porque tem a legalidade, tem o pecado. Ele mete a mão na maçaneta e ele olha. Deus não está ali.
Se eu sair, porque eu estava sozinho, agora eu vou trazer reforço. Vem mais 7. São 8. E entra na vida daquela pessoa. E a arruaça que faz. A arruaça que faz. Jovens se suicidando. Divórcios sem motivo algum. Traições em massa. Jovens entrando no crime, no tráfico de droga. Pessoas cometendo assassinatos, homicídios. Filmando cometendo assassinatos. Tendo prazer e satisfação em cometer covardia com as pessoas. Mutilando pessoas, cortando mão. Decapitando. Esquartejando. Queimando. Esfolando. Traindo. Adulterando. Fornicando. Se masturbando. Atos abomináveis. Atos horrendos. Amados, se o Senhor colocasse um plug na nossa mente aqui e expôsse para todos nós aqui os nossos pensamentos dessa semana, talvez nenhum de nós ficaria aqui. A gente sairia daqui correndo de vergonha. Os pensamentos que tivemos. Só os pensamentos. Os atos escondidos que cometemos. Satanás fala, vou voltar. Eu não vou voltar sozinho não. Vou voltar com mais 7. Para tornar o estado dessa pessoa pior de como era. Agora eu quero ver ela voltar a adorar. Agora eu quero ver ela voltar a cantar. Agora eu quero ver ele voltar a pregar, a orar, a buscar, a expulsar demônios. Agora eu quero ver ele voltar a tocar instrumento. Agora eu quero ver ele visitar hospitais. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver porque eu vou prendê-lo de tal maneira que ele não sairá. Eu vou tornar ele um mega empresário. Ele não terá tempo de ir na igreja, no culto. Eu vou dar empresa, riqueza, negócios. Vou dar isso que ele quer. Ele quer ser milionário, eu vou dar. E ele não terá tempo de pensar no Senhor. Ele prestará atenção nos múltiplos celulares que ele tem. As mensagens que recebeu. Ele não terá tempo para sua esposa e filhos. Ele vai botar uma babá para cuidar dos filhos. Ele não verá os filhos crescer. Ele não vai perceber a esposa. Ele não vai ver mais a beleza da esposa. Ele não vai perceber mais a paz que há no lar. O lar se tornará um ambiente hostil. Por causa da glória do mundo que recebeu de Satanás. Jesus disse, não tem como servir a 2 senhores. Que você vai amar um ou desprezar o outro. Vai se dedicar a um ou vai desprezar o outro. Não tem como servir a Deus e a riqueza. A mamão. E quantos crentes têm saído da presença por causa de dinheiro? Por causa de trabalho. Tem perdido o Santo Espírito por causa de dinheiro. Pastor, você está falando para mim, parar de trabalhar? Não é isso. Não torça a minha palavra. Lembre do texto de Efésios que eu li. Efésios capítulo 4, versículo 26 a 28. Que o que furtava não furte mais. E furtar aqui não é só o ato de pegar, não, amor. É de furtar a compaixão, o amor. Jesus diz assim em Romanos capítulo 8, ou capítulo 10. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Quando você deixa de amar o seu próximo, você está furtando. Quando você deixa de adorar o Criador, você está furtando, você está tomando o que não lhe é devido. Não tem como servir a Deus na versão NVI e ao dinheiro. É impossível. Jesus está falando, é impossível. Não tem como. Não dá. Não dá para fazer essa transação. Não tem como ficar nessa luta desenfreada para ser multimilionário, mega empresário. Mas pastor, não tem como eu ser milionário e adorar? Tem! Mas você tem que priorizar o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos será acrescentada. Mateus 6, 34. Mas as pessoas estão invertendo a polaridade. Aí perde tudo, perde Deus, perde família, perde empresa, porque Satanás ele dá com a mão e tira com as duas. Você esqueceu que ele é o pai da mentira.
Você esqueceu que a maior virtude do diabo é enganar. Ele fez isso com Judas. Entrega a Jesus. Nega o mestre. Ele não vai libertar Israel. Ó, o espírito enganador soprando no ouvido de Judas. Larga ele. Ele não vai libertar Israel. Vocês vão permanecer sob o jugo romano. Judas, ele não é o Messias, Judas. Judas, faz o seguinte, arruma um dinheiro. Olha só, vai ter alguns líderes que estão dispostos a pagar 30 moedas, Judas. Olha, você nunca teve dinheiro nessa capacidade para comprar um campo. Negue-o, negue-o. E seja você o líder, seja você o libertador, Judas. Negue-o, falar. Eles estão contando. Aí, Judas, já, vá logo a Jesus. O que tem para fazer, faça logo. Porque ele já percebeu Judas dando lugar ao diabo. O que tem para fazer, faça logo. E ele estava comungando com o Senhor. Estava na ceia. Não é de ceia, não é de culto. Ele estava lá. Sabe o que isso me mostra? Que mesmo num culto, se a pessoa não guardar o coração, Satanás pode te furtar daqui. Satanás pode querer roubar a palavra do seu coração. E a parábola da semeadura não deixa enganar. Que ele está pronto a roubar a palavra. Aí vem um texto assombroso, Lucas 22, 3. Entrou, vírgula, porém, vírgula, Satanás em Judas. Dentro. Quando ele se predispôs a fazer Satanás, entrou. Ananias e Safira. Viu todo mundo colaborando, ofertando, dizimando, abençoando a igreja, o Espírito Santo salvando, libertando, curando os enfermos, todo mundo vendendo propriedade para abençoar os menos desfavorecidos. Aí, Ananias e Safira, o marido e sua esposa, a gente tem um terreno. Vamos vender? Vamos. Vamos fazer o seguinte, vamos falar para Pedrão, o pastorzão Pedro, que a gente vendemos o terreno por 10, mas na verdade a gente fala que vendeu por 3, a gente vendeu por 10, mas a gente fala que vendeu por 3, o resto a gente fica pra gente, 7 a gente fica pra gente. A gente dá 3 para eles, e fica com 7, e fica tudo certo. Aí Pedrão, que eu vi o Espírito Santo, falou, ó, tem mentira nesse dinheiro. Esse dinheiro é de trambique, esse dinheiro é de tráfico, esse dinheiro é de suborno, de política, esse dinheiro é dinheiro sujo, de maracutaia, esse dinheiro é de aposta em time de futebol, é dinheiro ilícito, é dinheiro de trambicagem. Não aceite essa oferta, Pedro. Não pegue esse dinheiro, Pedro. Não pegue. Não. O que aconteceu, Senhor? Satanás entrou no coração de Ananias e Safira. Aí o pastorzão Pedro diz assim, ó, então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Pedro está falando, é teu. Você não tinha a obrigatoriedade de dar nada para a igreja. Você deu porque tu quis. Por que tu mentiu? Saiba que o pai da mentira é o diabo. Expirou e caiu ali, duro. Aí vem a esposa, a bonitona, a charmosa, a Penélope. Vim aqui ofertar, pastor Pedrão, abençoar a igreja, a congregação dos santos. Ah, sim, veio? Sim, vim abençoar. Eu vi todo mundo abençoando a congregação. Eu vim aqui abençoar. Estou vendo que vocês precisam de cadeira. Estou vendo que vocês precisam de equipamento, de som, de instrumentos, de tecnologia. Eu vim aqui botar fumaça, pintar de preto. Eu vim dar dinheiro para isso. O púlpito. Quanto? X. Teu marido disse o mesmo, caiu e está morto ali, você também vai. Caiu ali. Ah, se o Senhor começasse a matar a gente por causa de mentira nesse tempo de hoje. Ah, se o Senhor começasse a tirar o fôlego de muitas pessoas que ficam mentindo nos tempos de hoje. E tema. Que a palavra fala que ele é o mesmo e não mudou. Eu estou em cima do altar com a Bíblia aberta. Estou em cima do altar com a Bíblia aberta. Sabe o que eu estou falando? Porque eu trabalho com gente. Eu ouço gente.
É igual o lance do aposta em jogo que eu estou falando, acabei de falar agora. Estou vendo um montão de crente taiada, vendo estatística de jogo de futebol, quantos escanteios, quanto isso, quanto aquilo, estão apostando. Satanás está inovando, gente, para levar as pessoas ao pecado. Isso é pecado, é jogo de azar. Deus abençoa quem trabalha. Trabalho digno e honesto. Isso é trambicagem, gente. Ser maracutaia é trambique. E Deus abomina esse tipo de coisa. Está lá o mágico, Simão. Se converteu. Aleluia. Está vendo o batismo. Filipe conta a experiência do eunuco. Aquela coisa toda. Ele fica animado. Nossa, a igreja cristã, voz da verdade. Quanta palavra. Quanta revelação bíblica. Meu Deus, que culto. Ele não pede nem oferta. Que igreja bíblica. Uma delícia aquela congregação. Meu Deus, não sou coagido. Vou ficar. Tá lá, Simãozão. A Bíblia diz que ele passou muito tempo de contínuo com Filipe. Ou seja, ele não era novo na congregação, não. Ele não era novo no discipulado. Ele não era neófito. Ele foi instruído por Filipe, que salvou o eunuco, batizou o eunuco, foi transladado. E Filipe estava discipulando ele. A Bíblia fala, Atos 8,13, ele ficou de contínuo com Filipe. Ele está vendo os apóstolos impor as mãos e as pessoas receberam o Espírito Santo. E ele veio das artes mágicas. Ele veio do misticismo. Ele veio do paganismo, da feitiçaria, da bruxaria, dos trabalhos feitos na mata, no cemitério. Ele veio disso daí. Ele fala, quando eles impõem as mãos, as pessoas recebem um poder. Uns se manifestam falando línguas ininteligíveis que eu não compreendo. E outros ali têm um revestimento de poder diferenciado. Eu quero esse negócio. Eu quero isso daí. Ó Satanás. Eu quero isso daí. Ó a inveja. Eu quero ser. Eu quero. É o espírito da Danoninho. Me dá Danoninho. É esse espírito. Sabe o que acontece? Satanás entra. E ele nem percebe, mas ele está lá com o pastor Filipe. Aí ele fala, no pé de Filipe, ó, se eu te dar um dinheiro, você me dá esse poder? Eu percebo o Filipe se arrepiando todo a voz do diabo. É igual Levi fala, quem que está falando aí? Né, Levi? Quem que está falando aí? Que espírito que está falando aí? Filipe e Pedro já amaldiçoam ele fica cego. E ele fala, seja o teu dinheiro para a tua perdição, para a tua maldição. Satanás entrou no teu coração. Ele pede oração, busca. As pessoas estão assim cegas por causa de dinheiro, cegas por ganância. Por causa de dinheiro as pessoas estão se dividindo, famílias se separando, confusão, divórcio, briga entre família. A pessoa acabou de morrer, está ali no caixão. As pessoas já estão discutindo quem vai ficar com a casa, com a televisão, com a geladeira, quem vai ficar com aquele terreno, com esse carro. Por causa de dinheiro. É o moço Geazi. Aprendeu com um excelente pastor, Eliseu. Que não é o Eliseu da Patrícia, mas é outro Eliseu. Aprendeu com um excelente pastor. Aprendeu com o profeta. Ele viu o exemplo do pastor dele. Naamã foi lá e falou, olha só, leva esse ouro, essa prata, essa capa, leva toda essa indumentária para ele. Ele me abençoou, estava leproso, agora estou curado. Abençoa ele. O pastor Eliseu falou, não quero nada. Não quero nada disso. Isso é maldito, eu não quero isso. Vá para lá e leve o nome do Senhor para lá, de onde você veio na mão. Aí Geazi ficou assim, pastor Eliseu, isso mudaria. A nossa congregação nunca entrou tanta oferta na nossa congregação, pastor Eliseu. Meu Deus do céu, isso daria para botar cadeiras acolchoadas, pastor Eliseu. Não quero nada. Você entendeu, Geazi? Tá bom, pastor Eliseu. Aí Satanás, tu vai ficar nessa mesmo? Na mão tá ali, ó.
Finge que você vai pular de fora da tenda e vai atrás de Naamã. Ele queria dar o dinheiro para o seu senhor, mas seu senhor não quer, mas você pode pegar. Vai lá. Ele não aguenta. Ele vai. Ele vai e chega até Naamã. E mente. Meu senhor mandou pegar o que você nos daria. Ah, mandou? Mandou. Então toma, leva. Quando ele volta para Eliseu, Eliseu pergunta, faz igual o pastor Pedro. Parece que Pedro leu o pergaminho. Aonde tu estava? Aí ele fala, eu não estava aqui junto com o meu senhor? Ele fala, você estava aqui? Aonde você estava? Não foi meu coração contigo? Como quem diz, fala a verdade, eu sei aonde você foi. Aí ele permanece na mentira. A lepra que estava em Naamã cobre ele todo. A Bíblia fala que ele ficou branco como neve. Ficou leproso. Por causa de dinheiro. Sabe o que significa o nome Geazi em hebraico? Vale da visão. Sabe o que a palavra me fala? Por causa de dinheiro, muitas pessoas têm perdido a visão espiritual. Muitos ministros, por causa da fama que o ministério os coloca, têm perdido a visão espiritual. Por causa da fama, do glamour, do dinheiro, dos likes, das curtidas, da quantidade de seguidor, dos carros de luxo, das mansões, perderam a visão espiritual. Estão leprosos. Tem até dinheiro no bolso, mas está junto de lepra. Tem até status como Naamã, mas está fedendo, está pululando pus. O que Jesus faz com esse tipo de gente? Eu já estou acabando. O que Jesus faz? Ou o que Jesus fez? Lucas 19, 48 nos revela. E entrando no templo, e entrando aonde? No templo. A Bíblia fala que nós somos o quê? Somos o quê? Templo do Espírito Santo. Satanás, quando sai de alguém, ele roda em lugares áridos e volta para a casa do ser humano, que ele fala que é a casa dele, buscando repouso. Ele quer entrar novamente no templo. E ele abre, vê que está vazio, está limpo. Ele entra lá e traz mais 7. Jesus retorna a gente, abre a porta do nosso coração e olha para ver o que está lá. Se é o Espírito do Senhor ou Mamon. Quando ele vê que tem Mamon, olha a ação de Jesus, olha a atitude de Jesus. E entrando no templo, começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam, comércio, dizendo, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Todos esses que estão ganhando dinheiro com o nome de Jesus, vendendo-se por fama, por glamour e luxo, comprando e vendendo, Jesus está expulsando eles da presença do Senhor. Jesus os chama de covil, de salteadores, lugar de lobos. Jesus o expulsa. Sabe por quê? Porque as pessoas estão adorando a quem não conhece. É a mulher samaritana. Jesus falou para ela, olha só, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí Jesus revela para ela, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Espírito não pode habitar em espírito, por isso que só Deus pode habitar em nós. Nós não podemos habitar em Deus, é Deus que habita em nós. É por isso que Satanás ele quer habitar nos seres humanos, porque Satanás quer imitar a Deus. Ele quer ser Deus. Mas a palavra fala que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. Cadê minha tangedora? Eu já estou acabando de verdade. Eu preciso de tangedora para profetizar, ter uma unção. Pá!
que Satanás quer fazer, irmão? Ele quer tirar de você o perfil de adorador. Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus, o maior exemplo, que disse-lhe Satanás: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor o teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Satanás saiu da presença de Jesus. Jesus venceu essa batalha, venceu esse embate. Satanás quis dar fama, riqueza, luxo para Cristo. Cristo, certa feita, falou: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é daqui. Se meu reino fosse daqui, meu pai já tinha enviado uma miríade. Pedro, larga isso. Quem pela espada luta, pela espada morrerá. Seu canal, Pai, ele me manda legiões de anjos, Pedro. E eu termino aqui com o testemunho de uma irmã que partiu no Senhor, Fabiana Anastácio, que meu diácono Jorge me mandou. Ela, certa feita, foi cantar numa congregação. E ela foi só com dinheiro de ida. E ela achando que a igreja iria abençoar pelo menos a passagem dela. Acabou o culto, o pastor sumiu, o obreiro sumiu, o diácono sumiu, cada um saiu pela tangente e ela ficou sem nada. Segundo ela, morava aproximadamente de 7 a 10 quilômetros da sua casa. Ela tirou o salto, tirou a meia e foi caminhando para casa. 7 a 10 quilômetros andando. Quem tem noção de distância sabe que isso é chão. A pé é chão demais. Quando ela chegou em casa, quando ela entrou no quarto, um homem muito bem aparentável, de terno, gravata, muito bem refinado e com a maleta, entrou no quarto dela e falou: por que você não canta para mim? Canta para mim. Você canta para mim e eu escrevo para você. Canta para mim, eu escrevo, eu te dou as composições e a inspiração, eu te dou tudo o que você quer. Olha só o seu Deus, te humilhou, te deixou vir a pé, deixa você passar necessidade. Seu pai, um homem de Deus, morando no fundo de igreja, necessitando de migalhas. Eu te dou tudo se você cantar para mim. Só canta para mim, eu escrevo para você. A maioria dessas composições foram feitas nos laboratórios do inferno. Foram inspiradas por demônios. E Satanás falando para ela: canta para mim. Eu te dou tudo. Eu sopro o teu nome na terra. Eu te faço famosa no Brasil e fora do Brasil. Eu te faço viajar pelo mundo. É só você cantar para mim. Eu componho para você. Eu te dou discos. Te dou fama e sucesso, dinheiro e poder. É só você cantar para mim. E ela falou que Satanás foi mostrando tudo para ela. Os lugares que ela passaria, por onde ela iria. Satanás mostrou ela com seguranças grandão, lembra, Jorge? Com seguranças grandes, fortes. Com aqueles fones no ouvido, fazendo um cordão para ela passar. Palcos gigantes, luzes, equipamento de som da melhor qualidade. Satanás foi mostrando tudo para ela. Na parede do quarto dela, ela falou. Tudo. Ela falou: sai, Satanás, porque só ao Senhor, o meu Deus, servirás, e só a Ele prestarás culto. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Eu não preciso de nada de você, Satanás. Tudo que eu preciso, eu tenho em Deus. Em Deus. E em Deus
que estava muito bem aparentado, bonito, começou a se desconfigurar, a se tornar um monstro, um animal. Revelou-se toda a sua ira e o seu furor para com aquela mulher, mas não podia tocar nela. E uma luz mais forte do que o sol entrou no quarto dela, e aquele espírito se dissipou. E assim como os anjos do Senhor veio servir a Jesus, aquela mulher foi assistida pelos anjos do Senhor. Porque aquela mulher não se vendeu. Aquela mulher não negociou a adoração. Aquela mulher se manteve firme na presença do Senhor. Ah, pastor, isso é só para quem canta? Assista a primeira mensagem. Mas aqui já deu para você ter uma noção. Salmo 150, lembra? Tudo quanto tem fôlego faz o quê? Louve ao Senhor. Louve. Você está com fôlego aí? Você está respirando? Aleluia! Aleluia, aleluia! Glória, glória! Está com focinho no pulmão? Louve ao Senhor! Louve! Como que eu louvo ao Senhor, pastor? Eu não sei cantar, eu sou como o Senhor, eu sou desafinado. Eu sou desafinado, minha voz está quase rachada. Minha voz é muito ruim, é uma coisa horrível. Louve com a sua vida, louve com a sua existência, louve no seu trabalho, louve no seu casamento, louve cuidando dos filhos da casa, louve congregando e adorando, louve ao nome do Senhor, meu amado. Louve, louve falando a verdade, abandonando mentira, sendo fiel, sendo honesto, sendo puro, orando, jejuando, se consagrando, lendo as Escrituras. Louve ao nome do Senhor. Louve, louve. Seu coração é o seu tambor. A sua boca é o seu pífaro. E tem gente que tem esse talento ainda magnífico de cantar. Magnífico, cantar é algo magnífico, irmão. Quando eu vejo alguém cantando, parece que teve uma invejinha santa. Eu falo, Jesus, eu queria só cantar um pouquinho. Cantar só um pouquinho, Jesus, só um pouquinho. Nem existe isso, misericórdia nessa cara. O seu pastor é louco, sabe disso. Mas eu queria só cantar só um pouquinho, só uma fagulha de canto, de afinação. Aí, pai, se contenta que tudo tem. E guarda isso daí, que é tudo. Satanás está seduzindo essas pessoas, irmão. Igual quando eu brinco aqui, as servas de Anitta. Imagina se essa menina se converte, gente. Imagina se essa menina se converte de verdade. Quantos seguidores tem atrás dessa menina? Imagina se um Neymar da vida se converte, amados. Imagina se o nosso presidente da república fosse crente de verdade. Imagina, gente. Imagina se nossos políticos se convertessem de verdade. Adorassem o Senhor com verdade. Imagina se o Cristiano Ronaldo desse da vida se convertesse. Um cantor famoso desse se convertesse, gente. Pregando o evangelho, cantando para Jesus, adorando o Senhor, glorificando o nome do Senhor. Imagina a frequência rítmica ia entrar. E todo poderoso de Jacó ia vir, ia tomar o arraial, e todos ficariam cheios do Espírito Santo, amado. Por que aqueles 120 foram cheios? Porque eles estavam lá, reunidos, num só lugar, num só pensamento, na frequência rítmica. 50 dias orando, clamando, intercedendo, até que a frequência unificou e o Espírito Santo inundou aquela casa e todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito habitou dentro dos templos de carne, porque eles passaram a adorar mais o Criador do que a criatura. Oh, aleluia. Entenda. Você nasceu para adorar. Você foi feito para adorar.
Você está dormindo e você está adorando. Você tem noção do que é isso? Eu falei isso aqui. Eu pedi para minha filha botar o ouvido no meu coração. Eu falei, filha, como é que está meu coração? Ela falou assim, está assim, pai. Eu falei, deixa eu ver o seu. Aí eu botei. Aí. Eu falei assim para ela, filha, engraçado. Parece que seu coração meu está falando assim, ó. Santo, 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 santo. Estou dormindo meu coração, santo, 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 santo. Acordei meu coração, santo, santo, santo. Estou vestindo a roupa meu coração, santo, 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 santo. Aí o Espírito, o sopro, começa a entrar no pífaro e a minha boca começa a louvar, a bendizer o nome do Senhor. Ei, aleluia, aleluia. E você vai andando em seu coração falando santo, adorando, glorificando, enaltecendo. É como Davi disse, meu irmão, entenda isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que, Davi, que alegria? Você não entendeu? Porque é uma alegria quando um pecador se arrepende. Há uma festa sobrenatural. Há instrumentos espirituais e transcendentais. Os anjos, os homens, os anciãos, os 24 anciãos, os seres viventes passam a adorar aquele que está sentado no trono. Há uma festa maravilhosa. Quando todos reconhecem que só o Senhor é Deus. Aleluia. Fique de pé já comigo.